Dear ministers, dear Caros commissioners, ministros, caro comissário Schmidt, caros amigos e colegas, bem-vindos ao lançamento da plataforma para combate à situação de sem-abrigo. Nesta conferência, comprometemos-nos a trabalhar para a erradicação da situação de sem-abrigo até 2030. Nesta sala, todos nós queremos uma Europa em que ninguém seja deixado para trás. Mas sabemos que muitas vezes ficamos a pensar, será que sabemos efetivamente qual é o sentimento de ser deixado para trás? Há cerca de 2 anos, eu própria estava a dormir na rua, como se fosse uma pessoa em situação de sem-abrigo. Era dezembro, a temperatura estava bastante baixa, muito abaixo do zero. E foi a mais longa noite da minha vida. E não foi especialmente difícil, porque enquanto membro do Comitê Europeu, da Comissão Europeia, estava apenas a participar num evento para sensibilizar as pessoas para a situação de sem-abrigo e tinha apenas de passar uma noite na rua. Tinha uma família, estava em boas condições físicas e lembro-me de pensar como seria tão difícil, certamente, estar naquela situação. Só tinha de adormecer, mais nada. Encontrei um local, entrei para dentro do meu saco-cama, tinha botas quentes, meias quentes e pensei que estava pronta para enfrentar aquela noite. Mas passado muito pouco tempo, eu estava congelada, não conseguia sentir os dedos dos pés. Parecia uma cobra que vinha desde os meus dedos dos pés, rolando todo o meu corpo. Tentei mexer as pernas a pensar que fosse ajudar, mas estavam completamente enregeladas e comecei a sentir dores pelo corpo todo. Estava deitada sobre betão, mas conseguia sentir todas as pedrinhas por baixo de mim. Confiem em mim, não sabem como o cimento pode ser tão duro até que tentemos dormir sobre ela. Às 10 da noite, não conseguia de forma alguma conciliar o sono. E eu, tonta, pensei que podia, de facto, com o saco-cama ser suficiente. Fui muito, muito ingênua. Deitada ali no frio, senti alguém nas sombras a dizer coisas vulgares em tom agressivo e fiquei assustada. Não era uma pessoa zangada a gritar-se algo vago, era alguém com medo, alguém com ira, uma ira profunda na escuridão. E depois ouvi uma luta ter início. Ouvi pessoas a bater uma na outra de forma dura, a gritar e alguém cair, alguma coisa cair. Naquela altura não me senti segura de forma alguma. Não conseguia mexer-me e também não conseguia adormecer. Estava completamente paralisada, envolta no frio, no gelo, no medo. Na escuridão, de repente, vi um homem grande que se aproximava, com um casaco escuro, e não sabia o que é que ele queria. E o que ele fez foi aproximar-se de mim e oferecer-me uma garrafa com bebida. Disse-me: beba, vai sentir-se mais quente.
Era o meu novo vizinho, outra pessoa em situação de sem-abrigo que se tinha aproximado, vindo de uma esquina. Bebi um pouco, mas não fez qualquer diferença. Às 2 da manhã, continuava a não conseguir conciliar o sono. Senti que efetivamente seria impossível dormir. Não conseguem imaginar os sons à meia da noite numa rua vazia. Todos os sons nos causam medo, porque lá fora é impossível sentirmos seguros. Às 8h30 da manhã, depois de ter conseguido adormecer pelo menos durante uma hora, acordei. E era a altura de ir para casa, para o meu apartamento seguro, para a minha família que me ama, para o meu trabalho bem pago e para o meu café quente. Mas não me consegui mexer. Tinha as pernas ainda completamente geladas. Cada movimento que fazia, cada passo doía. Mas o principal para mim foi que eu sabia que podia ir para casa. E é disto que se trata. Todos nós nesta sala, todos os políticos, os decisores, sabemos que no final temos uma casa para onde ir. Foi literalmente a noite mais longa da minha vida e acho que não quero repetir. Entre os Estados da União Europeia, a habitação é um direito humano fundamental e, para além disso, mais de 700 mil pessoas dormem nas ruas de toda a Europa. Estas 700 mil pessoas nunca se sentem seguras durante toda a noite. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas em situação de sem-abrigo aumentou em 70%, como o comissário Schmidt nos disse também. Não é esta a Europa que queremos, uma Europa onde ninguém é deixado para trás. É, infelizmente, uma altura em que mais do que falar, precisamos de passar à ação. E aqui temos a questão do €1 milhão. O que é que deve ser feito ao nível da União Europeia, ao nível nacional, para combatermos com sucesso a situação de sem-abrigo? Na minha opinião, temos 3 principais objetivos que temos que adotar e ações que temos que implementar aos diferentes níveis. Em primeiro lugar, os dados, a recolha de dados. Quando queremos resolver um problema, temos de conhecer bem esse problema, temos de compreender o problema integralmente e não podemos fazê-lo sem termos dados adequados, porque apenas políticas com base nos dados e na realidade poderão ter sucesso. Precisamos reconhecer a importância de uma recolha de dados fidedignos na situação de sem-abrigo para podermos enquadrar de facto as nossas políticas. Precisamos de ONGs que trabalhem connosco ao nível local, ao nível nacional e internacional, para que este objetivo de recolha de dados envolva de facto a monitorização e a avaliação da eficácia das nossas políticas. Alguns Estados-membros já recolhem dados relativamente à situação de sem-abrigo e encorajamos a criar uma forma adequada dentro do sistema estatístico europeu para a recolha de dados de pessoas em situação de sem-abrigo, para podermos desenvolver uma política abrangente. Existe financiamento, como já foi dito, disponibilizado pela Comissão e contamos com o compromisso da Comissão e dos Estados-membros para o fazer. É crítico também, na minha opinião, que a Comissão e os Estados-membros adotem indicadores coerentes relativamente à situação de sem-abrigo ao nível da União Europeia, porque apenas desta forma poderemos efetivamente ter uma compreensão adequada e uma comparação adequada e avaliação da situação real de sem-abrigo em toda a Europa.
Portanto, precisamos de uma recolha de dados fiáveis, que será um dos principais objetivos que temos que implementar. O segundo objetivo será manter medidas excepcionais e adotá-las e implementá-las, porque todos sabemos que com a crise da Covid-19, o número de pessoas que passou a viver na rua aumentou e vai aumentar. No meu próprio país, na Eslováquia, esta crise significou a perda de centenas de habitações, principalmente para famílias monoparentais com rendimentos reduzidos e naturalmente que estas pessoas não têm acesso a uma hipoteca e a possibilidade de comprar uma habitação e têm que alugar. Sendo uma família monoparental, ao sofrer com a crise, perdemos o emprego e ao perdermos o emprego não podemos pagar a renda, não podemos sustentar a nossa família. Portanto, as famílias monoparentais muitas vezes acabam por se virar para o Estado e para o apoio do Estado, mas o que acontece é que passamos pelos sistemas de apoio e muitas vezes eles não existem, porque muitas vezes não há apoio para estas famílias monoparentais com filhos. Isto acontece no meu país e de repente as pessoas veem-se envoltas nesta rede de pobreza numa cidade onde terão que dormir nas ruas. Não há abrigos suficientes para estas pessoas. Conseguem imaginar o sentimento destas pessoas viver na rua, à noite, não se sentirem seguros e com um filho ou uma filha nos braços. Eu não consigo imaginar este sofrimento. A crise da Covid-19 mostrou-nos que não estamos prontos, não estamos preparados para reagir rapidamente, para dar apoio e salvar os grupos vulneráveis, as famílias monoparentais, as mulheres, as pessoas com deficiência, os trabalhadores sazonais. Não conseguimos evitar que eles perdam as suas casas, o seu rendimento. E, portanto, os Estados-membros têm que assegurar a implementação de medidas excepcionais pelo prazo necessário, pelo período necessário para ajudar a proteger as pessoas a não perderem as suas casas e a tornarem-se pessoas em situação sem abrigo. Para além de apoio monetário, precisamos também de outro tipo de apoios, manter a habitação e a energia. É o segundo objetivo, manter e implementar medidas excepcionais sempre que necessário. E o terceiro objetivo está aí alicado, que sejam soluções permanentes e adequadas. Medidas adotadas ao nível da União Europeia, mas também ao nível nacional. Aquilo que estou a dizer aqui é que precisamos de manter a habitação para estas pessoas, precisamos de focar os nossos esforços na prevenção da situação de sem-abrigo, como o comissário referiu, porque um número crescente de pessoas que vivem na União Europeia têm dificuldade em conseguir ter habitação e gastam muito do seu rendimento. 10% da população da União Europeia que gasta mais de 40% do seu rendimento na habitação. Uma parte da solução será o programa Housing First, a habitação em primeiro lugar, uma estratégia integrada para combater a situação de sem-abrigo, combinando o apoio à habitação com serviços sociais e a integração de pessoas sem abrigo no mercado de trabalho. E claro que agora podíamos passar horas aqui a falar sobre esta questão e o acesso destas pessoas ao mercado de trabalho, a como levar os seus filhos à escola, mas iríamos encontrar-nos de volta no mesmo local, porque não temos solução para isto sem darmos habitação a estas pessoas. Precisamos de novas medidas, novas soluções e temos lutado no meu país com o dilema de como lutar contra este problema nos acampamentos de cidadãos ciganos, por exemplo, e achávamos que isto era um problema das novas gerações, mas na realidade, Valadaw Lavdeski, um dos meus amigos e o principal presidente da Câmara
mostrou-nos como estávamos errados. Ele é o autor de um verdadeiro milagre. Ele conseguiu mudar este bairro de ciganos numa zona muito bela, muito próspera. As pessoas da cidade capital de Bratislava compram casas nesta zona agora para ir para lá. Sabem o que é que ele fez? Ele conseguiu cortar este ciclo vicioso de pobreza, trabalhando efetivamente ao nível da habitação. Ajudou as pessoas a construírem as suas casas, habitação digna, não lhes construiu casas, ensinou-os a construir as suas próprias casas. E de repente, quando estas pessoas começaram a perceber que tinham casas semelhantes à restante população, começaram a agir precisamente como essas pessoas. As suas crianças começaram a ir à escola e os pais conseguiram encontrar emprego, porque se tivermos uma habitação decente, sentimos seguros. E por causa disto, o nosso estatuto na sociedade vai começar também a mudar. De repente, temos um local onde podemos lavar as mãos, a roupa, cuidar dos filhos, cuidar de nós. E de repente, começamos a ir à escola, a ir ao trabalho, ao nosso emprego, como pessoa renovada. Na realidade, a habitação é um direito humano elementar e, apesar deste facto, mais de 700 mil pessoas na União Europeia continuam a dormir no betão escuro e frio. 700 mil pessoas todas as noites. Não é esta a Europa que queremos, a Europa em que ninguém é deixado para trás. Antes de concluir, vamos fazer aqui uma pequena lista. A situação de sem-abrigo tem muitas razões de base. O aumento do custo da habitação, falta de materiais para a construção de casas, baixos rendimentos, empregos precários, perda de emprego, idade, a perda das famílias, problemas de saúde e a saída de instituições sem uma preparação adequada. E, portanto, temos de dar atenção às pessoas sem abrigo, quer elas tenham entrado nesta situação por problemas pessoais ou por outros problemas externos que não conseguiram evitar. São pessoas que precisam da nossa atenção imediata, principalmente as famílias com crianças, e, portanto, os Estados-membros precisam desenvolver soluções e têm que incluir isto nos seus programas. Precisamos que os Estados-membros utilizem os recursos económicos para ajudar estas pessoas a sair da situação de sem-abrigo, da situação de pobreza. Têm uma vasta gama de instrumentos financeiros à sua disposição para o fazer. Têm o Fundo de Desenvolvimento Regional, têm o Fundo da Transição Justa, Invest EU, Horizon Europe, próxima geração, os fundos da próxima geração, os fundos de resposta à Covid, novos fundos de investimento, o Parlamento, eu própria e os meus colegas estamos empenhados em trabalhar nesta causa, trabalhar com instituições da sociedade civil que estão de facto a trabalhar ao nível da erradicação da pobreza e da situação de sem-abrigo. Em nome do Presidente Soli, tenho o prazer de dizer que o Parlamento Europeu irá realizar e organizar reuniões da Plataforma Europeia para o Combate à Situação de Sem-Abrigo. E deixem-me salientar novamente que o Parlamento irá continuar a defender a adoção de uma estratégia europeia contra a pobreza, contra a situação de sem-abrigo, para podermos travar esta situação até 2030, como queremos, como prevemos. Porque todos nós
todos nós devemos lembrar-nos que lá fora ninguém se pode sentir seguro se tiver que dormir na rua. Portanto, caros amigos, é tempo de agir, é tempo de fazermos a diferença. É agora. Obrigada.